2h44, agora vamos falar de mercado financeiro. Nós estamos na linha com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, ouvintes. Bom, Álvaro, o dólar de novo pressionado neste começo de semana. Ele já tinha registrado alta de 1,8% na semana passada. Agora ele está sendo negociado a R$ 3,54, já chegou a R$ 3,55, alta de 0,61%. E o movimento de pressão que vem de novo do exterior, né? Exatamente, quer dizer, você tem duas componentes. Você tem uma componente que é do exterior e essa não tem muito como lidar com ela, quer dizer, o dólar está mais forte, a economia americana tem uma expectativa de crescimento ainda maior do que estava sendo previsto por conta daquela redução na política fiscal promovida pelo Donald Trump. Então você tem um dólar mais forte no mundo, enquanto, por exemplo, a Europa, alguns indicadores de atividade estão mostrando desaquecimento. O caso típico é a Alemanha, que é a locomotiva da Europa, com dados que vêm desacelerando, vendas de varejo, produção industrial, enfim, índice de atividade industrial, todos eles reduzindo um pouco. Então o dólar cresce no mercado internacional e com isso acaba desbalanceando, desequilibrando todos os demais mercados de risco. Isso acontece com commodities, acontece com o mercado acionário. E uma outra componente interna, que é as dificuldades de avaliação do ambiente político, o que vai acontecer daqui até outubro, e também a ausência de reformas que torna o ano de 2019 bastante complicado em termos de déficit fiscal brasileiro, em termos de equilibrar o orçamento, de não ferir a regra de ouro, enfim, toda a problemática local também. Então o dólar acaba acontecendo isso. Já tinha batido 3,56 na semana passada, a cotação dele. Hoje beirou os 3,56, 3,55 alto, e pode seguir se o mercado lá fora continuar pressionado ainda. E a gente ainda tem um outro efeito por aqui, que é o efeito da Argentina, apesar de não afetar tanto a nossa economia, afeta setores como o setor automotivo, e o setor automotivo tem uma cadeia muito extensa atrás dele e prejudica toda a cadeia como um todo. A Argentina é uma grande importadora de veículos brasileiros, né? Agora, Álvaro, você citou o efeito positivo da política de Donald Trump. Agora ele está bagunçando o mundo também com outras posições dele. Uma delas é a posição protecionista, essa possibilidade de uma guerra comercial com a China, que já impulsionou lá atrás o dólar, e tem a questão do petróleo, que atingiu o maior nível desde 2014. Tem toda uma ação dos países produtores em reduzir a oferta exatamente para elevar a cotação, mas agora é a possibilidade de uma revisão do acordo nuclear com o Irã, e o Irã já avisou que Trump vai se arrepender se fizer isso. Isso é o ambiente geopolítico. Nós tínhamos primeiro o estresse com a Coreia do Norte, que aparentemente está resolvido. Aparentemente o Trump vai se encontrar com Kim Jong-un lá pelo mês de junho, julho, e de outra feita abriu-se um novo flanco, e até eu diria mais grave, com maior potencial de atrito, que é exatamente com o Irã. E isso claramente mexe com o preço do petróleo. O Irã é um grande exportador de petróleo, voltando para o mercado forte. Então não tem muito jeito não. O petróleo acima de $70 no WTI em Nova York, e deve permanecer assim, né? E, Álvaro, sempre fica uma certa dúvida se há potencialmente espaço para o dólar subir mais ou não. Ficou essa dúvida na semana passada, na semana anterior, e o dólar segue avançando, né? Eu tenho a impressão que ainda tem espaço, não que a gente estime que o dólar vai se manter em patamares muito elevados, mas nesse curto prazo ainda tem um potencial de subir mais, por conta disso tudo que a gente está conversando. Risco geopolítico, uma economia que está mais forte, a Europa que desacelerou um pouco, precisa retomar, aparentemente os efeitos lá são temporários, e isso provoca uma transferência de recursos mais
mais a taxa de juros americana subindo, né? Não subiu nessa última reunião da semana passada, mas certamente deve subir na reunião do mês de junho, e isso acaba puxando as cotações do dólar. Agora, o mercado deu sinais de que ele poderia responder à atuação do Banco Central de colocação de swaps cambiais. Nós tivemos 2 dias de queda na semana passada, depois que o Banco Central atuou. Mas a gente percebe que neste começo de semana não está tendo muita influência. Na verdade, a gente ainda tem espaço para fazer mais operações de colocação de operação de swap cambial para tentar domar, não tão a tendência do dólar, porque se lá fora continuar subindo, não adianta correr contra essa tendência, mas de reduzir um pouco a volatilidade do câmbio, que é talvez o dado mais nocivo que existe. Muito pior do que você ter uma tendência definida de alta ou de queda do dólar é a volatilidade. É você ter um dia de forte alta, outro dia de forte queda, porque aí exportadores e importadores ficam completamente desequilibrados, completamente atônitos com relação ao comportamento futuro. Mas o problema maior continua sendo esse lado geopolítico, junto com a economia mais forte americana e mais fraca na Europa. É ruim para o comércio exterior pela falta de condições de fazer qualquer previsão mais segura em relação ao dólar, o câmbio de fechamento das operações. Agora, péssimo também para o turista que tem viagem planejada para o exterior, que nós temos alta do dólar, como você disse, beirando 3,55, e o euro só para registrar em 4,23. Eu não estou falando da cotação para o turista, que é bem maior do que essa. Bem maior do que essa. O turista é bem maior. O turista você pode botar no euro, pode botar pelo menos mais uns 20, 25 centavos em cima dessa cotação que a gente está falando aqui agora. Mas para o turista, na verdade, o turista vai comprar poucos dólares e não faz grande diferença. A diferença está no importador e no exportador, que faz operações cambiais muito pesadas. E aí, se a gente está falando de 10 centavos de dólar ou 10 centavos de euro, numa condição de grande quantidade, faz muita diferença, né? Ouvimos o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço.